professora Joana Lúcia. O que é matéria? Ah, professora, matéria é o que você está falando aí, ciências, português, matemática, história, geografia. Tá, querido. Antigamente a gente chamava isso de matéria, depois foi para disciplina e agora é componente curricular, segundo a BNCC. Mas eu não estou falando desta matéria. Eu estou falando de outra matéria. Então, segundo a física e a química, matéria é qualquer corpo que ocupe um lugar no espaço que é constituído de átomos, né? A matéria e a energia, pela física clássica, né, aquela física mais antiga, elas se distinguem pela massa. A matéria tem massa, eu toco. A energia, eu não consigo guardar. A matéria, eu consigo colocar no bolso. Pela física mais moderna, a física de Einstein, né? Nossa, aquele cara era o cara. Matéria e energia são sinônimos no sentido de quê? De que matéria é energia condensada e a energia é a matéria sublimada. Ih, professora, não entendi. A senhora falou e eu não entendi nada. Para Einstein, a energia era um estado mais sutil da matéria. Já a matéria, o material, seria aquela energia densa, junta, aglomerada. Suponhamos esse isqueiro. Você sabe que ele é feito de plástico, de metal e aqui dentro tem um gás, certo? Então, ele é matéria. Sim, ele é matéria, inclusive o gás que tem aqui. E quando eu faço isso, essa matéria está sendo transformada em energia. Então, a energia do fogo é o quê? É o gás passando por uma combustão, passando a ser, essa matéria gasosa passando a ser luz e calor, né? Então, a matéria, para que o nosso aluno possa entender, eu consigo tocar, observar e guardar. Já a energia, ela se transforma e eu não consigo armazená-la na forma como ela está. Eu não consigo guardar o fogo nessa forma. Eu tenho que guardar ele transformado em uma outra forma, tá certo? Eu usei, né, os materiais que são mais comuns. Aqui na região sudeste, o mais comuns, os materiais que compõem os objetos do dia a dia é a madeira, igual aqui um guarda-roupa de madeira, muito embora está sendo substituído pelo MDF, que são os aglomerados e compressados, que chamam de madeira ecológica, que na verdade é uma madeira, é um material feito de madeira, mas muito mais frágil, né, para estimular mesmo o consumismo, porque depois de 5, 6 anos ele arreganha todo, abre todo, você vai ter que jogar fora e comprar outro. O vidro, que constitui objetos, utensílios, né, vasilhas, pratos, copos, janelas, portas, uma série de coisas no nosso cotidiano. E ainda o metal, que forma as grades, que forma cadeiras, portas, entre outros materiais. Esses são os mais comuns no nosso cotidiano. Lá em geografia, eu trabalhei com vocês a origem do algodão, a origem do vidro, a origem do minério, e essa origem lá em geografia vai nos auxiliar a continuar trabalhando aqui. A gente já viu a origem e agora nós vamos ver as propriedades desses materiais, né? Eles têm propriedades que são diferentes uns dos outros, né? Que os torna diferentes. E vamos conhecer essas propriedades nessa unidade. E aí, pessoal, falando em propriedades, existem as propriedades gerais da matéria, que, como o nome já diz, todo material possui. Nossa, essa janela tá cheia de teia de aranha, viu? Tá precisando de limpar, né? Não é a janela da minha casa, hein? As propriedades gerais da matéria, pessoal, são aquelas em que todo material tem. Todo material, toda matéria possui massa, né? Então, esse lápis,
é um material, é uma matéria, eu toco, né? Toda matéria tem massa, tem volume, ele ocupa um lugar no espaço e ele tem uma densidade, que é quando eu coloco esse volume em relação ao espaço que ele ocupa, né? E aí, pessoal, para conhecer a massa, eu vou utilizar um instrumento que é a balança, né? Na verdade, a balança, ela me fornece a massa, ou seja, a miligrama, ou a grama, ou o quilo daquele material. Se eu quero conhecer o peso, eu tenho que levar em consideração uma outra grandeza. O que é peso, professora? Peso é a sua massa vezes a gravidade do local onde você está, expressa em Newton. Então, por exemplo, eu tenho 64 quilos, multiplicado pela gravidade, que aqui, ao nível do mar, em Linhares, Espírito Santo, é de 9,98 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente 10, eu terei, então, 640 newtons aqui ao nível do mar. Se eu subir para um lugar mais alto, a gravidade é maior. Na verdade, a gravidade é menor. Se eu for para um lugar mais baixo, a gravidade será diferente. Então, o meu peso será diferente. Já a massa, não. Eu terei esse mesmo 64 quilos aqui em Linhares ou em La Paz. Então, o peso, ele muda de local para local e é expresso em Newton. A massa, ela é expressa em miligrama, grama ou quilo, e ela não muda tão rápido. Quem dera, né? Já pensou? Eu estou com 100 quilos, não quero mais estar com 100 quilos. Puf! Mudei de lugar, ou em 2, 3 dias estou com 64 quilos. Pum, acabou, sumiu, desapareceu. Não é assim, né? A gente sabe que para ocorrer alteração na massa, é necessário alguma transformação. A gente pode transformar a massa corporal de uma pessoa, mas eu não consigo mudar a massa disso daqui, a não ser que eu o destrua, que eu o quebre, né? Que aí a gente vai falar de uma outra propriedade da matéria, certo? Então, massa é a quantidade de moléculas, é a quantidade de átomos, é a quantidade de coisas que constituem aquele material. Isso daqui é um aparador, onde eu vou colocar um copo, né? Então, esse aparador, ele é de madeira e a massa dele, né, é constante. Para eu diminuir a massa dele, eu vou ter que destruir. Ou vou queimar, ou vou quebrar, eu não vou conseguir diminuir a massa dele, né? Então, ele tem uma forma constante por ser sólido. Outros corpos podem até mudar o seu formato, mas vai passar por uma transformação, tá certo? Deu para entender? Espero que tenha elucidado aí para vocês. Vamos seguir. Só lembrando que à medida que a gente vai subindo, quanto maior a altitude, maior também é a pressão e a aceleração da gravidade. Por quê? A pressão está intimamente relacionada à pressão atmosférica mais a pressão causada pela massa de ar, que a gente chama de água, que a gente chama de pressão hidrostática. A pressão atmosférica mais a pressão hidrostática vai dar a pressão absoluta. Então, quanto mais alto eu estiver, maior será a pressão atmosférica, maior será a aceleração da gravidade, logo maior será o meu peso. Então, se eu quero pesar menos, eu vou ficar aqui em Linhares. Se eu quiser pesar pouco, digamos assim, e lá em La Paz, na Bolívia, ou no Everest, a 8.800 e tantos metros, eu vou ter um peso muito maior, né? Então, peso é diferente de massa. Massa é a quantidade de matéria, a quantidade de grama, miligrama ou quilo de uma pessoa. O peso é a massa multiplicado pela aceleração da gravidade, né? Pela gravidade local. Extensão ou volume. Todo material que existe, ele ocupa um espaço, ele ocupa um volume, né? Esse volume, eu tenho que entender que é o espaço que ele ocupa, tá? Então, por exemplo,
O volume desse lápis é diferente do volume desse isqueiro, que é diferente do volume ocupado por esse celular. Cada objeto vai ocupar um volume. Nós temos o costume de utilizar o volume geralmente para líquidos. Eu quero 2 litros de refrigerante, eu vou comprar 1,5 litro de refrigerante, eu vou comprar 1 litro de leite, 1 litro de gasolina. Mas nem só os líquidos, não é só os líquidos que têm volume. Todos os materiais têm volume, desde os gases, desde os líquidos e os sólidos, eles também possuem volume, né? E uma prática que vocês podem e devem fazer com os alunos é essa daqui, ó, conhecer o volume dos objetos sólidos. Por exemplo, aqui eu tenho um aquário e coloquei aqui um objeto qualquer. Se fosse na sala de aula, eu colocaria um apontador, por exemplo. Eu tenho que ter, primeiro, noção de quantos ml de água eu tenho aqui. Suponhamos que nesse recipiente eu tenha 1000 ml ou 1 litro. Ao pôr essa coroa, aumentou o nível. Por quê? O espaço da água, que era ocupado pela água, passou a ser ocupado pela coroa. Logo, a água vai ter que ceder o espaço e vai aumentar o volume. Note que aqui eu tenho volumes diferentes. Aqui eu tenho um volume inicial e depois um segundo volume, o volume final, que é o volume após a inserção da coroa. Com a coroa, suponhamos que deu 1,2 litros ou 1.200 ml. Logo, eu posso dizer que essa coroa tem 200 ml. 200 ml, professora, uma coroa? Se eu disser isso daí, a galera vai dizer que eu tô ficando doido, professora. Então, vamos lá. Vamos transformar ml, já que utilizamos para líquido, e para sólido, a gente vai utilizar o centímetro cúbico. O centímetro cúbico, ele está relacionado à largura, à altura e à profundidade, digamos assim, o espaço ocupado, né, por esse líquido. Então, esse centímetro cúbico, ele vai estar pensando na altura, na largura e na circunferência e na área ocupado por este líquido. Então, se eu tenho 1 ml, eu tenho o que corresponde a 1 centímetro cúbico. Logo, se aumentou 200 ml nesta coroa, esta coroa tem um volume de 200 centímetros cúbicos, certo? Então, geralmente, os objetos sólidos eu vou expressar em centímetros cúbicos ou, se a quantidade é maior, em metro cúbico. Por exemplo, 1 metro quadrado, vocês já sabem que é um quadrado e cada lado desse quadrado tem 1 metro, certo? Se eu coloco nesse metro quadrado uma parede de 1 metro em cada lado, eu vou formar uma caixa. Esta caixa, ela vai ser uma caixa de volume de 1 metro cúbico. Nessa caixa de 1 metro cúbico, eu conseguirei colocar 1000 litros de água. Por exemplo, o SAAI, quando manda água para os bairros, ele não fala, ó, vou mandar 1 milhão de litros de água para o bairro tal. Não, ele vai mandar 1000 metros cúbicos de água. 1000 vezes 1000, né, vai dar 1 milhão. Então, é uma maneira de transformar uma grande quantidade de água, uma grande massa de água, em uma massa menor, né? Então, 1 ml corresponde a 1 centímetro cúbico. 1.000 ml, né? Uma 1000 ml, eu terei 1 litro ou
ou 10 decímetros cúbicos. 1 metro cúbico, eu já terei 1.000 litros, tá certo? Então, também consigo explicar a impenetrabilidade. Eu só consigo conhecer a massa desse objeto porque ele não vai ocupar o mesmo lugar que a água ao mesmo tempo. Isso é a lei da impenetrabilidade. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Isso pela física clássica. A física moderna, ela já pensa que numa fração tão pequena, tão pequena, tão pequena de tempo, é possível eles ocuparem esse mesmo espaço a ponto dos nossos olhos não perceberem. Mas isso é outros papos, deixa para lá. Vamos ficar aqui na física clássica. Pela física clássica, 2 corpos ao mesmo tempo não ocupam os mesmos espaços. Sendo assim, a massa de água vai ter que subir para dar espaço para a coroa, e assim você descobre o volume que essa coroa tem em ml e depois transforma para centímetro cúbico, certo? Vamos seguir. Densidade. O que é a densidade? A densidade é uma relação que eu faço entre a massa e um volume de um determinado objeto. E a densidade, eu preciso de comparar a massa com o volume desse objeto. Dependendo dele em relação à água, ele pode ser mais denso, e em relação à água, ele pode ser menos denso. Então, vamos por partes, digamos assim. Por exemplo, esse lápis. Esse lápis, ele tem um volume muito grande em relação à massa dele. Então, ele pode, quando colocado na água, ele pode boiar. Isso, se acontecer, a gente diz que em relação à água, ele é menos denso, ou seja, ele tem pouca matéria distribuída num grande espaço. Isso seria a densidade de um material. Por exemplo, este copo de vidro, né, que eu tomei suco ainda há pouco, já usei para uma outra videoaula, ele está ficando famoso. Esse copo de vidro, a massa dele é quantas gramas ele pesa. Suponhamos que ele tem 200 gramas. Essa 200 gramas está distribuído nesse volume. Suponhamos que ele tem, não tem nenhuma régua aqui ao meu alcance. Suponhamos que ele tem 16 centímetros. Então, a massa dele vai estar distribuída nesse mesmo 16 centímetros. Esse vidro, por sua vez, ele, se fosse quebrado, por exemplo, ele ia diminuir o volume. Mas se eu tivesse todos os caquinhos aqui, eu teria a mesma massa, só diminuir o volume. Ele vai ter logo uma outra densidade. Então, o que eu quero que vocês entendam? A densidade, eu vou fazer uma comparação entre a massa do material e o volume dele. Existem materiais que concentram muitos átomos, muita massa num pouco volume, como, por exemplo, o chumbo. Há materiais que têm um grande volume, essa massa dele ocupa um grande espaço, mas essa massa não é tão condensada assim, ela não é tão concentrada assim, como, por exemplo, um chumaço de algodão. Os átomos do algodão, eles não são tão concentrados em matéria, né? As moléculas do algodão, que formam o algodão, não tem tantos átomos concentrados juntos quando comparado ao chumbo, por exemplo. Então, no mesmo centímetro cúbico de chumbo e o mesmo centímetro cúbico de algodão, eu terei massas diferentes. Eu terei o mesmo volume com massas diferentes. E aí, dentro de densidade, sempre vem aquela piadinha, né? O que pesa mais? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? A resposta deveria ser, depende da gravidade, onde eles estão, né? Se você lembrou que peso é gravidade em relação à matéria do objeto. Agora, se a pergunta é, qual deles tem mais massa? Você deveria me responder, os dois têm a mesma massa. A diferença é que 1 quilo de chumbo eu posso concentrar num volume bem pequeno como este.
Agora, 1 quilo de algodão, eu vou ter um fardo muito maior, muito grande. Para vocês terem uma ideia, aquela caixinha de algodão maior, ela tem 200 gramas. Pensa, 1 quilo seria 5 caixinhas daquela, tirando todo aquele algodão que está bem compactado ali, ele vai ocupar um volume muito maior. Então, isso é densidade, a relação entre a massa e o volume desse material.